muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo novamente nesse dia lindo. Opa! Então, eu falei para as pessoas que você é referência aqui em todo o Canadá, não é só em British Columbia. Aí no final vamos deixar as suas redes sociais, porque eles podem te procurar para você fazer tudo dessa parte aí de taxas, de o que for de... Você vai falar melhor do que eu para eles, tá? Então, só para a gente começar... Vamos lá, de onde você veio do Brasil e qual era a sua idade quando você e Bruninha chegaram aqui? E o que você fazia lá no Brasil? Primeiro, só para pontuar uma questão, eu atuo em todo o Canadá, exceto o Quebec. Quebec é um Canadá dentro do Canadá, ele tem diversas regras diferentes. Não que ele seja mais difícil ou mais fácil, mas nunca tive uma necessidade de aprender. Tem muitos brasileiros fora do Quebec, né? Então eu ajudo os brasileiros fora do Quebec. Certo. Agora um pouquinho sobre a nossa história, né? Eu sempre quis morar fora do Canadá desde quando eu era fora do Brasil, desde quando eu era adolescente. Só que a minha ideia era que quando eu terminasse a minha faculdade, né? Quando eu me formasse em alguma coisa, eu ia passar um tempo fora do Brasil, né? E como você sabe, eu e a Bruna nos casamos cedo, eu me casei com 19 anos, e ela compartilhou desse plano. Porém, assim, no começo era um foco, né? Quando eu pensava nesse sonho, o que me motivava a pensar nisso era uma ideia de ganhar dinheiro, né? Eu tinha histórias de pessoas que foram para o Japão e ganhavam dinheiro e mandavam dinheiro para o Brasil, que tinham ido para os Estados Unidos, ganhavam dinheiro e mandavam para o Brasil. Então, como eu venho de uma origem humilde, eu venho de São Paulo, né, sou de São Paulo, capital, eu sempre pensei que eu poderia fazer dinheiro fora e ajudar minha família, ajudar o pessoal que eu conheci no Brasil. Legal. Só que aí, quando eu terminei minha faculdade, lá em 2009, no último ano de faculdade, eu fui convidado a ser sócio no escritório de contabilidade. Né? Eu me formei em contabilidade e aí fui convidado a ser sócio do escritório, e aí eu comecei a ganhar dinheiro, né? Comecei a trabalhar bastante, trabalhava muito, mas comecei a ver muito retorno, né? No trabalho e tal. E aí aquela coisa de sair do Brasil por causa de ganhar dinheiro acabou um pouco fugindo, assim, sabe? Só que aí depois de alguns anos, acho que uns 4 anos, 5 anos nessa vida de contador, de dono de escritório, essas coisas, a vida estava começando a ficar mais confortável, né? E a gente pensou, né? Eu e a Bruna pensamos em ter um filho, né? Vamos falar, vamos ter filhos. E aí... Já aqui no Canadá, né? Não, quando a gente pensou a primeira vez, a gente pensou, vamos ter filhos. Aí a gente começou a estudar, né? O que é ser pai, o que é ter filhos, questões de escola, todas essas coisas. E aí a gente veio aquela questão do plano que tinha sido pensado lá atrás. A gente falou assim, ó, se a gente um dia quiser morar fora do Brasil, talvez seja melhor a gente tentar fazer isso antes de ter filhos. Porque depois, não é que é impossível, tem vários amigos meus que vieram para cá com filho, você veio para cá com a Marcela, né? Mas tem um planejamento um pouquinho mais trabalhoso. Com certeza. Tem algumas coisas extras. E a nossa família, principalmente a família da Bruna, é muito apegada, muito próxima. Então a gente falou assim, se eles grudarem nas netas, né, depois vai ser difícil a gente tirar. Então vamos sentar. Mas a gente sempre veio, a gente pensou no plano de estudar e a gente criou o plano, os steps, né? O passo a passo do que a gente ia fazer para ficar no Canadá, mas a gente nunca veio com a cabeça fechada falando, estamos indo embora do Brasil. Estamos indo lá para ver como é que as coisas são, ver se a gente se adapta, né? Se as coisas se acertam. Se não der certo, a gente pode voltar. Certo. E vocês vieram logo para British Columbia, a gente se conhece uns 10 anos, né, Lucas? Já foram 9 anos. 9 anos, nossa, bastante tempo. E aí, assim, eu lembro de Lucas e Bruna, quando eu conheci Bruna primeiro porque a gente estava tentando aprender inglês aí com um professor que estava dando aula particular e só levava a gente para andar na cidade, mas aí foi bom que eu conheci Bruna. E intermédio de Bruna, eu conheci Lucas, e aí a gente colocou o Lucas em contato com meu marido, que trabalha nessa área de finanças, e eles trabalham há muito tempo juntos, né, Lucas? Você e Douglas. Foi uns 2 anos que nós trabalhamos juntos. Isso. Lucas é muito esperto na área dele, então vamos perder tempo não, vamos embora fazer as perguntas, porque eu acho que isso é muito importante, tá? Antes de você entrar nisso, você se incomoda de compartilhar só um pouquinho para os meus seguidores, quanto tempo depois de vocês estarem aqui, vocês conseguiram comprar o seu primeiro apartamento
e o seu primeiro carro, por gentileza? Com quanto tempo trabalhando aqui? O carro foi bem rápido, porque eu acho que é uma coisa do brasileiro, né? Gosta de carros, apaixonado por carros, eu sou diferente. Minha esposa não liga muito, a Bruna não liga muito, mas eu sou apaixonado por carro. Meu sonho era chegar no Canadá e comprar um Mustang, comprar umas coisas assim. Que legal. Assim, ainda não comprei um Mustang, porque eu acho que eu vou comprar agora quando eu estiver me aposentando, que é um carro, não é um carro família, né? Mas é muito fácil comprar carros, né? Então, acho que com 6 meses, depois que eu comecei o college, uns 8 meses, a gente já queria comprar um carro, e aí eu comprei um carro usado, mais antigo, mas era uma Mercedes, era um carrão, assim. Carro bom. Paguei baratinho, na época eu paguei $1.600 no carro. Olha isso aí, gente, viu? $1.600, claro. Tava bonzinho o carro, a gente rodou com ele por uns 2 a 3 anos. E casa eu comprei em 2020. Nosso primeiro apartamento a gente comprou no final de 2020. Então foi mais ou menos 5 anos depois de chegar no Canadá, quase 6 anos depois de chegar no Canadá. Mas eu acho que até foi um pouquinho, poderíamos ter comprado antes, porque uma coisa que eu falo para todo mundo que eu conheço que fala de Canadá, eu falo para não se apegar muito às capitais, aos centros mais fortes, Vancouver, Calgary, ou Toronto, porque essas são as áreas mais caras. Então, quando a gente chegou no Canadá, a gente queria ficar em downtown Vancouver. Aí depois a gente viu que... né? Isso é coisa de brasileiro, né? Isso. Depois a gente viu que em Burnaby é perto de downtown, você pega o metrô, 20 minutos você está em downtown, e é muito mais barato. Tem comércio maravilhoso, né? Isso. Quando eu pensei em comprar imóvel, eu sempre pensava naquela região de, no máximo, Burnaby. E aí eu fui morar em Surrey, fui morar mais para longe, e eu comprei meu apartamento em Langley, que é bem longe de Vancouver, né? 40 quilômetros. Mas assim, se você vai de carro, é 40 minutos. Eu dirigia 1h30 em São Paulo para ir para os meus clientes. Um trânsito horrível, que você não conseguia dirigir, né? Você ficava mais parado do que dirigindo. Exatamente. Então, sim, abriu minha mente depois, e aí a gente conseguiu. Eu poderia ter comprado um imóvel com 4 anos de Canadá ou menos, eu já tinha um recurso para comprar, só que não tinha recurso para comprar em Vancouver, mas tinha recurso para comprar em Langley, né? Se eu tivesse sido um pouco mais flexível, vamos dizer assim, né? Um pouco mais aberto, então eu teria comprado um imóvel bem antes. Então vamos lá para a primeira pergunta. Para quem está vindo para o Canadá, no ponto de vista tributário, por exemplo, pessoas que tenham patrimônios no Brasil, que tenham investimentos em casas, outras propriedades, ele vem para o Canadá. Como que ele faz essa preparação? Principalmente até com a saída definitiva, né, do imposto de renda do Brasil. O que você orientaria para eles, por gentileza? É importante ter noção de que isso é uma coisa que você tem que começar a se preparar antes de vir para o Canadá. Tá? Principalmente, né, quem tem patrimônio, porque tem 2 coisas que você tem que fazer quando você sai do Brasil. Tem situações onde você sai já com um caráter definitivo, que é quando você vem para cá já com PR, tá? Se você vier para o Canadá com PR, você já é considerado não residente no momento que você sai do Brasil, porque você já está com uma residência permanente com um país fora. Então, teoricamente, nesse momento, você deveria fazer a comunicação de saída do Brasil, que é online, e é bem simples com as suas informações pessoais. E na próxima época de imposto de renda, você deveria fazer o seu imposto de renda já como de saída definitiva, tá? Isso para quem tem PR. Quem não tem PR, você tem, depois de 12 meses, quando completa 12 meses que você está fora do Brasil, no ano seguinte, até fevereiro do ano seguinte, que completarem 12 meses, você tem que fazer a comunicação. E nessa próxima temporada de imposto de renda, você tem que fazer a sua declaração. Certo. Ou seja, vamos supor que uma pessoa saia do Brasil em maio, aí em abril do ano seguinte, dá 12 meses. Então, até fevereiro do outro ano, a pessoa tem que fazer a comunicação. Se essa pessoa não tiver bens nenhum, ela só faz a comunicação. Certo. Se ela tiver bens, além da comunicação, ela tem que fazer a declaração, que ela informa para a Receita Federal do Brasil todos os bens que agora são de uma pessoa não residente. Tá? E aí, qual que é a implicação disso? Né? Que muita gente me pergunta, Lucas, eu tenho um apartamento alugado, eu tenho investimentos, eu tenho previdência privada, eu tenho isso e aquilo. Tem que fazer uma análise, um planejamento tributário, porque tem coisas que você tem que não tem problema. Por exemplo, você pode ter um imóvel no Brasil alugado, receber essa renda, transferir para o Canadá, não tem problema. Você só precisa ter uma retenção de impostos, né? De imposto de renda, de 15%. Quando você for fazer o seu imposto de renda no Canadá, você pode aproveitar, você vai ter que declarar o seu aluguel aqui, e você vai poder aproveitar aqueles 15%. Então não é um custo, tá? Porque o Canadá e o Brasil, eles têm acordo bilateral. Então, o que você pagar de imposto de renda
No Brasil, você pode aproveitar crédito até 15% no seu imposto de renda do Canadá. Que bacana. Então, tem coisas que você pode ter, né, como imóvel, e tem coisas que você não pode ter. Por exemplo, previdência privada, teoricamente, como não residente do Brasil, você não pode ter uma previdência privada. Então, se você planejar antes, sabendo que vai ficar fora do Brasil, que você vai com a sua família, que você vai ficar com aluguel de longo prazo, vai comprar mobília, vai trabalhar, vai ter todos os vínculos com o Brasil e desvincular, todos os vínculos com o Canadá e desvincular do Brasil, você deveria planejar o que você vai fazer com os investimentos que você tem. Então, às vezes, você tem que transferir eles para outro tipo de investimento. Tem empresas especializadas em não residentes, né? Às vezes, você não consegue num banco tradicional, né? Às vezes, ele não vai ter conta de não residente, ele não vai ter investimento para não residente, mas existem outros bancos, né? Outras instituições que trabalham muito com o estrangeiro, né? Com não residente do Brasil. E aí você consegue, talvez, transferir os seus investimentos para esses outros bancos, ou até mesmo pensar em trazer para o Canadá e fazer investimentos no Canadá. E um ponto que as pessoas às vezes têm medo, né? Muita gente, quando vem conversar comigo de saída definitiva, fala: não, mas eu quero manter meu CPF, não quero que cancele meu CPF. Fazer a saída definitiva não é cancelamento do CPF. É simplesmente uma marquinha lá, um detalhe que essa pessoa agora é não residente. Então, para efeitos tributários, ele sabe que você não é residente. Então, tem algumas implicações, mas não é uma coisa assim, eu perdi meu CPF. E aí tem pessoas que falam assim: mas Lucas, eu vou ficar no Canadá só 2 anos, 3 anos, estou indo para fazer um curso só de 2 anos e vou voltar para cá, pretendo voltar. A Receita, ela não dá regra falando assim: se você for voltar daqui 2 anos, voltar daqui 3 anos, não faça sair. A regra é você sair, ficou esse período, foi com o PR, igual a gente conversou no começo, você tem que sair a fazer a saída definitiva. Se você voltar, você simplesmente faz o imposto de renda, a próxima época de imposto de renda, você faz o imposto de renda normal, que aí você volta a ser residente tributário do Brasil para efeitos de imposto de renda. Você sabe se o governo ajuda financeiramente uma família aqui com crianças? Quanto que o governo dá para cada criança e qual seria a renda mensal da família para que consiga a ajuda desse governo? Então, o governo canadense, ele auxilia bastante para quem tem baixa renda, tá? Então, quando você faz o seu tax return, né, que é o imposto de renda daqui, e se você tem, por exemplo, para famílias que ganham menos de $60 mil ano, né, a família, os benefícios são bem grandes, né? Se você tem retorno de impostos que você pagou sobre bens de consumo, serviços, tá? Que é como se fosse no Brasil, né, para fazer um paralelo, como se fosse o ICMS, o ISS que a gente paga na maioria das coisas, eles retornam parte disso, porque eles consideram que você é uma família de baixa renda, né? E aí depende da renda, você consegue até uns $1.000, $1.200 por ano, né, de retorno desses impostos, tá? Certo. Outra coisa que tem é quando se você precisar de remédios, né, tem um negócio chamado PharmaCare, que se você tiver baixa renda, você faz um cadastro e você tem subsídio do governo por parte dos remédios que você vai comprar. Independente se você tem isso pela empresa ou não, porque tem muitas empresas que dão isso. Se você não tiver isso, mas se você não tiver, né, se você não tiver na enfermagem, ou no começo às vezes, né, até você entrar na enfermagem, se você tiver com uma baixa renda, eles te ajudam com os remédios, tá? Outra coisa que é o grande benefício aqui para famílias é a questão o Canada Child Benefit, que é o famoso CCB, que é o governo ajuda por filho. Você pode chegar a ganhar uns $200, $300 por mês de auxílio para você ter o seu filho, né, para você cuidar. Aí depende da idade. Até 6 anos de idade é um valor mais alto. Depois de 6 anos de idade, que é a idade escolar, né, começa a escola, ele cai, né? E quando você tem mais de um filho, o valor do segundo filho cai um pouco. Mas eu tenho clientes que às vezes tem 2 filhos, recebem $600, $700 por mês de auxílio por filho. Depende da renda, né? Quanto mais a renda vai subindo. É uma mãe, hein? Porque eles entendem. Isso também ajuda muito as pessoas. Mas eu acho que é porque é tudo baseado na renda, né? Certo. Então, se você tem uma renda mais baixa, né? Ou que é da média para baixo,
eles querem tentar te dar a mesma oportunidade, né? Que um pessoal que tem uma renda maior, né? Então, às vezes, renda é questão de fase de vida, né? Tem gente que está com renda baixa porque está estudando, tem gente que está com renda baixa porque está cuidando de alguém. Então, eles ajudam para tentar para que você não fique numa situação precária, né? Estão falando como se fosse a Bolsa Família do Brasil. É parecido. Exatamente, é uma boa... Mas eu acho que o valor é bem expressivo, né? Se você vê $700, é 2.800... Não, 700 por duas. O máximo é 400 por criança. Então já seriam uns R$1.200, mais ou menos R$1.000. É um valor bem alto, né, de auxílio. É verdade. Nossa, que interessante. Coisas que, gente, eu não tinha noção. Vamos falar um pouquinho de taxa. O povo sempre me pergunta, vamos falar de BC? Qual seria a taxa que a gente paga, por exemplo, se a gente for comprar comida? A gente paga quanto de taxa aqui para comida, por exemplo? E depois a gente pode falar também o que é descontado no nosso contra-cheque, geralmente. Essa é uma coisa bem interessante, porque no Brasil, né, eu acho que no Brasil o sistema tributário, ele no papel ele é até bem interessante. Só que tem muitas ramificações, ele é muito complexo, né? Para você entender quanto você paga de imposto em alguma coisa no Brasil, você tem que ser contador, praticamente, tributarista, porque é muita coisa. Tem ICMS, tem ISS, tem IPI, tem um monte de coisa. Então, é bem complexo. No Canadá é mais simples, né? Então, numa província que não tem imposto provincial, você normalmente vai pagar só o GST e HST, que vai ser 5%, de 5% a 13%, depende a 15%, tem uma província que é de 15%. Mas, por exemplo, em BC é 5% de GST. A maioria das coisas você vai ter GST, 5%. Como você falou, por exemplo, comida. Tá. Isso, comida só tem o GST. Você vai no mercado comprar algo para comer, tem 5% só de imposto. É isso. Okay. Se você for comprar alguma coisa que é produto e não é incentivado, não é alimentação, não é perecível, essas coisas, normalmente eles têm um PST. Em BC eles têm um PST, que é o Provincial Sales Tax, que tem de 7%. Então, quando você vai comprar, por exemplo, um eletrônico, um carro, sua carga tributária vai ser de 12%. Certo. Tá? E aí, para fazer um paralelo com o Brasil, né, que o Brasil tem uma carga tributária bem alta, por exemplo, vai comprar um carro, só de ICMS, você vai gastar aí de 12% a 17% com ICMS quando você vai comprar um carro, por exemplo, né? Então, a carga tributária no Brasil é bem mais pesada, né? Sem contar as outras coisas de substituição tributária e IPI, que podem ser bem caros, né? Então, você, como brasileiro e canadense, né? Você está quase canadense já. Eu não peguei minha cidadania porque eu não aplicou? Eu não apliquei, mas eu já poderia há uns 2 anos já. Então, porque são quantos anos agora para a gente ganhar a cidadania? Depois são de PR? 5 anos, são 5 anos, mas conta desde que você você consegue contar um período antes do PR. Se você estava estudando, tem umas coisas assim. Isso. Eu também não usei isso não, ganhei minha cidadania bem tarde, porque não faz muita diferença, né? Enfim, o que você tem a dizer para um brasileiro hoje que está lá no Brasil e que quer vir viver no Canadá? Porque eles se preocupam muito em relação aos valores. Eles sempre falam, é muito caro, o Canadá é muito caro. Qual dos 2 países você, na sua experiência de contador, você poderia dizer que seria mais caro viver? Olha, se você for pensar nas grandes metrópoles, né, Vancouver, Calgary e Toronto, você vai ter um custo de vida mais alto. Eu diria que você consegue enxergar bem o retorno daquilo que você paga, né? Então, é mais alto, mas você tem um sistema de transporte bem eficiente, você tem limpeza nas ruas, você tem um trânsito organizado. Então mesmo sendo vamos dizer assim, comparável, você vê um retorno grande, como se fosse comparar. Segurança, por exemplo, eu sou de São Paulo, então eu pagava bastante impostos, mas eu não me sentia seguro, o trânsito era uma loucura. Então assim, mesmo que você compare o valor
e você acha que, se eu fizer a conta que dá a mesma coisa que viver no Brasil, você está vivendo muito melhor do que no Brasil, né? Não é só viver assim. Agora, se você vai para fora dessas grandes metrópoles, aí é absurda a diferença. Porque Certo. tanto a questão de moradia, questão de alimentação, essas coisas em outras cidades é muito mais barato, as coisas são muito mais baratas. Então, e essa estrutura ainda existe. É uma coisa absurda que eu não, que é uma coisa que o brasileiro às vezes não tem noção, não sabe, que todas as cidades do Canadá, você pode ir numa cidade de 10 mil habitantes, ela vai ter mercado, ela vai ter estrutura, você vai achar a base que você precisa, ela vai ter hospital. Então, por exemplo, eu sou de uma família mais humilde de interior de Minas, a minha mãe, que não tem hospital na cidade dela. Tem posto. Tem que viajar, né? Tem posto e domingo só fica aberto até meio-dia, algumas coisas assim. Então, se você tem que escolher a hora que você pode ficar doente. Então, assim, eu acho que a estrutura ela tá em todo o Canadá. E isso vale muito, né? Mas, na média, eu sinto que eu gasto menos, tá? E ganho mais. Eu me esforço menos para ganhar mais. Então, uma qualidade de vida, no começo, a gente deu um passo para trás, porque eu não tinha muitos recursos, não podia sair gastando e tal. Mas depois de uns 2 anos, 3 anos de Canadá, eu me senti que eu estava muito mais evoluído do que eu estava no Brasil. E olha que eu era dono de empresa, tinha funcionários, ganhava bem. Então, obrigada por compartilhar. Eu acho que é uma coisa assim. Depende da situação de vida da pessoa no Brasil, né? Que a gente está falando às vezes da maioria dos brasileiros, né? Se você está no 1% dos brasileiros, aí você pode achar que pode ser ruim para você, mas para a maioria das pessoas, depois de um tempo que você se adapta, eu acho que você vai sentir uma qualidade de vida muito maior. Muito maior. Ai, nossa, que maravilha você falar isso, porque eu sempre falo isso, mas é bom trazer outras pessoas com outra visão. Ele era totalmente estabilizado no Brasil e olha o que ele está mostrando de diferença, né, na vida agora, que depois de 2 anos que tem adaptação, pronto, é só boom, céu é o limite. Eu sempre falo isso para todos. Vamos lá, o banco aqui, ele costuma emprestar um dinheiro para comprar casas, para comprar carro. O que você teria a dizer sobre isso? Sim. Aqui o sistema de análise das informações, igual aí no Brasil, pelo menos na época quando eu mexia com isso no Brasil, era o Serasa, né? Aqui tem 2 ou 3 bancos, organizações que trabalham com a questão do crédito. Então, suas informações elas são unificadas. Então, quando um banco, quando você precisa de dinheiro emprestado, eles têm algo uma coisa chamada credit score, né? Que é a análise dos seus pontos. E se você paga suas contas em dias, sua conta em dia, você não atrasa nada, você não tem problemas com bancos, né? Você consegue ir aumentando suas linhas de crédito, né? Tanto de cartão de crédito, de poder pegar dinheiro emprestado no banco, de poder comprar imóvel, comprar carro, é bem acessível. Isso vai subindo conforme você vai consumindo e pagando em dia. Certo. E qual seria a taxa, assim, para se comprar um carro, por exemplo, hoje? Hoje, como os juros subiram bastante, né? Eu comprei o meu penúltimo carro, eu comprei a 0 de juros. Eu financiei ele por 7 anos e eu paguei o preço que estava na tabela. Divide por 7 anos. Tinha um FII, os FIIs de comprar o carro, né? De liberação do carro e tal, mas você dividiu foi 7 anos e meio, era 72 parcelas. Gente, que sonho! Agora, como os juros subiram bastante no mundo inteiro, né? A inflação e tal, tá numa média aí de 7% ao ano, tá? 7% ao ano. Tá? Ainda tá bom, né? Por quanto que seria no Brasil? Você falou aí. No Brasil, as últimas vezes que eu vi, para comprar um carro deve ser pelo menos uns 20% ao ano. Nossa! Ok. Vamos parar por aí. E imóvel é mais baixo ainda, né? Porque o imóvel tem um colateral. Eu comprei o meu primeiro imóvel com uma taxa de 1,98% ao ano. Gente, é muito bom, eu não sabia nada disso, né? Que por eu ter um financial advisor em casa, essa parte fica para ele, né? Mas eu tenho que me interessar. Vamos falar sobre aposentadoria. Tudo que você quer falar pra gente sobre aposentadoria aqui, o que você entende de aposentadoria do Canadá, o que pode ser feito em relação a alguém que está se aposentando no Brasil e queira trazer aposentadoria para cá. Vamos explorar essa parte, fazer
correlação do Brasil e Canadá. Nossa, tô Tá. me sentindo quase uma repórter. Tá muito bom, tá muito bom. É bem interessante a pergunta. O Canadá tem um sistema de aposentadoria parecido com o Brasil, né? Em relação a você tem que ter uma certa idade, né? E você pode se aposentar no Canadá a partir dos 60 anos de idade, tá? Você é obrigado a se aposentar quando você faz 70 anos, você tem que fazer o processo de aposentadoria com 70 anos. Você tem a contribuição que todo mundo que trabalha assalariado, trabalha como autônomo faz, né? Essa é uma vantagem, uma coisa diferente um pouquinho daqui, porque no Brasil tem um autônomo, mas o processo de ser autônomo, registrar no INSS é um pouquinho burocrático, e aqui é bem simples, você simplesmente, se você faz um trabalho autônomo, você faz o seu imposto de renda e coloca lá a sua renda como sendo autônomo, você vai pagar já o seu INSS, né, que é o CPP daqui, e você vai estar contribuindo para a sua aposentadoria, né? Você tem um processo que você faz quando você chega na idade de aposentadoria, você não precisa ter um tempo mínimo, né? Você pode se aposentar a qualquer momento, depois dos seus 60 anos, porém, o quanto você vai receber vai ser proporcional ao tempo que você trabalhou e o quanto você contribuiu, tá? A aposentadoria do canadense padrão, né, o canadense que não trabalha em nenhum local público, né, igual você trabalha no hospital, é um emprego público, né? Tem muitos empregos públicos no Canadá, né? Mas se você não trabalha em emprego público, a sua aposentadoria ela pode chegar perto de uns $2.000 por mês, né? Tá bom, hein? E você tem vários programas de incentivo aqui, como o RSP, que incentivam você a fazer investimentos, você tem crédito de impostos para poder salvar para a sua aposentadoria dar um complemento, né, da sua aposentadoria. E aí uma coisa bem interessante que quem é funcionário público, como no Brasil, tem uma aposentadoria normalmente bem expressiva, né? As pessoas que se aposentam trabalhando em órgãos públicos, elas normalmente conseguem receber em média aí uns 70%, 80% do que a pessoa estava ganhando quando trabalhava. Então, eu fiz até uma simulação porque quando você conversou sobre questão de pessoal público aí, bastante de enfermagem e tal, eu fiz uma simulação, uma pessoa que trabalhou 20 anos ou mais como enfermeira aqui no Canadá consegue se aposentar com uma média de uns $4.000 por mês. Tá bom. Se você estiver morando de aluguel, às vezes vai ficar um pouco apertado e tal. Dependendo onde você mora. Mas se você tem sua casa paga, $4.000 é só festa, né? Dá pra você viver mais que muito bem. É verdade. Não em Vancouver, mas se você tiver sua casa já paga aqui em Vancouver, você consegue também, porque não modifica muito. Nossa, que interessante. E taxas? Quanto a gente paga de imposto de renda assim no nosso contra-cheque? De uma forma geral, assim. O sistema do cálculo de imposto de renda do Canadá é bem parecido com o Brasil, tá? Ele tem as faixas, né, que começa em 15% e ela sobe até no âmbito federal, ela sobe até 33 e uns quebrados. Porém, você tem a parte provincial, né? Aí que fica um pouquinho mais complexo porque tem umas faixas intermediárias, né? Então, você depende da província, pode ficar até bem caro, né? Por exemplo, BC, você pode chegar a pagar 53%, 50,3% de imposto, metade do seu salário, porém, é a última faixa, né? Você foi pagando gradualmente, né? Então, por exemplo, até uns 30 e poucos mil, você vai pagar 15%. Certo. Depois de 30, 50, você vai pagar 20 e poucos. Então, se alguém ganha mais que $250 mil ano, vai pagar 50% daquilo que passar dos 200 e poucos mil, né? Então, é para quem tem uma renda extremamente alta, né? O imposto de renda médio do canadense é em torno de uns 20 e poucos a 30%. Certo. Uhum. Tá? E outra pergunta, você tem alguma coisa mais a falar? Desculpa, não, pode perguntar. A pessoa que, por exemplo, já trabalhou 20 anos lá no Brasil na enfermagem, tá? Tô nem falando na área da enfermagem, 20 anos, ela consegue trazer esses 20 anos trabalhados lá e colocar aqui para aposentadoria, você entendeu? Eu não sei muito bem a terminologia, mas... Sim, pode. O que acontece é o seguinte, o Brasil e o Canadá, por eles terem um acordo bilateral, você consegue transferir o seu tempo de trabalho, né, para considerar aqui. Aí depende da sua situação,
tem que ser analisado, porque pode ter casos que vale a pena você se aposentar no Brasil, Certo. e aí falar que você é residente do Canadá, e aí você transfere a aposentadoria para cá e não se aposenta aqui, a sua parte daqui, e se aposenta no Brasil e você recebe aqui. Eu tenho clientes que recebem a aposentadoria do Brasil aqui. Sai lá do Banco do Brasil e cai na conta da pessoa aqui. Que maravilha! Você consegue ajudar esses brasileiros com esse trâmite, Lucas? Eu não faço, porque essa área trabalhista aqui no Canadá, nessa parte de aposentadoria, não é minha área. Mas eu tenho parceiros que, se alguém precisar, eu tenho. Vamos começar a seguir Lucas, porque ele vai ser o nosso cara aqui. Ele já é o meu, já é de todo. Acho que toda brazuca vai com ele. Tem bastante brasileiros. Vai com ele, não, né? Sei que eu vou dizer. Mas ele é a referência aqui. Só não faz em Quebec ainda, mas vai. Talvez eu também vou tolerar. Mas é porque o sistema é um pouco diferente, então. E eu não tenho um público, assim, tem bastante pessoas em Quebec, mas por causa da questão de ter que ter o francês também, tem menos do que nos outros lugares, né? Hoje, até interessante que antigamente, né, o pessoal que está pensando em vir para cá, pro Canadá, está numa vantagem boa em relação a quantos brasileiros tem aqui para dar aquela rede de suporte, né? Porque você e a Bruna se acharam por um acaso, né? Certo. Mas agora, se você entrar no mercado, e gritar assim, ei, tem um brasileiro aí? Alguém do outro lado vai falar, eu tô aqui, tá precisando do quê? É verdade, gente. Então tem muita gente aqui agora, tem muita gente. Eu passo meu final de semana, por exemplo, eu falo inglês se quiser. Eu fico no final de semana fazendo churrasco brasileiro. A gente tá no Brasil, fora do Brasil, sabe? Então, e então não era assim não, né, Lucas? Não. E como cresceu, né? Porque a gente se conhece há 9 anos. Eu lembro que eu fui morar em Vancouver Island. Quando eu voltei para cá, já tava um zoom de português na rua. Eu falei, escutando o português do Brasil na rua. Eu falei, meu Deus, que bom, que coisa boa. Então, hoje a gente realmente se ajuda. Eu fazendo esse trabalho, porque eu sou referência de validação de diploma de enfermagem aqui em BC. Eu não consigo ser em todo o Canadá, porque o processo difere. Muda. Unfortunately, mas aqui em BC sou eu e é Lucas como contador brasileiro. Então legal. A gente só para tem... comentar uma coisa, só para você ver esse tamanho da comunidade, a gente tem aqui em Calgary, né, que eu mudei para Calgary e a gente tem um grupo de empresários brasileiros, que só nesse grupo de empresários brasileiros, que não é o único aqui, tem 30 empresários, que se reúnem uma vez por mês para conversar, se ajudar, trocar experiências. Então tem o grupo, a comunidade brasileira tem crescido absurdamente. Bom, isso é muito bom, porque assim, eu ajudo a enfermagem, mas as pessoas têm seus cônjuges, né, e que não são da enfermagem, que vão vir para cá também e vão tentar uma vida nova, um trabalho novo. Então isso é muito bom saber que a gente está aí nessa força, unidos, nos ajudando. Para a enfermagem, existem taxas menores para compra de casa, igual para servidores no Brasil? Eita, eu não sei. Não, na época do Covid tiveram vários benefícios para o pessoal da saúde, né? Bastante coisa aconteceu, mas que eu saiba não tem nada específico. Mas só para entender, por exemplo, para você comprar uma casa é bem facilitado. No seu primeiro imóvel, você pode dar 5% de entrada. Eu comprei meu primeiro imóvel, posso abrir aqui, não tem problema. Eu comprei meu primeiro imóvel dando $17 mil de entrada. Uau, meu Deus, 17 mil, gente, olha então, isso. Então, foi bem fácil e meu imóvel valorizou bastante, que depois de menos de 2 anos, eu coloquei uma boa grana no bolso e eu consegui dar a entrada na minha casa, que hoje é 3 vezes o tamanho do meu apartamento inicial, com valorização do meu imóvel. Então é bem fácil comprar imóvel. Investimento também, né? Sim, porque a maioria das cidades, não posso falar por todas, mas a maioria dos lugares do Canadá, você vai comprar um imóvel hoje e ele vai valer mais daqui 2 anos. Né? Está sempre crescendo, muita gente procurando. A declaração de imposto de renda do Brasil serve para alguma coisa no Canadá? Serve. Na verdade, dependendo da sua situação, você às vezes tem situações que as pessoas às vezes mantêm fazendo a declaração no Brasil. Não é uma coisa que eu aconselho, mas depende da situação, é quase uma necessidade. Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes você tem uma empresa e você é administrador da empresa e você está fazendo o processo para sair da empresa, para vender a empresa, fechar a empresa, que seja. E se você fizer a sua saída definitiva, você pode ter problemas, né? Então, às vezes a pessoa segura para fazer isso, não é o correto, mas ela precisa.
E aí você pode usar essa declaração do Brasil para fazer espelho dela no Canadá. Então, se você quiser ficar certinho no Canadá, você vai declarar a sua renda do Brasil no Canadá. E aí, se você tiver algum imposto pago no Brasil, você vai usar a sua declaração como base para tomar crédito daquele imposto que foi pago no Brasil. Olha que beleza, que informação importantíssima, gente. Só mesmo vindo do Lucas, porque eu nunca consegui chegar nesse patamar. Vivendo no Canadá e depositando dinheiro no Brasil, também pago imposto? Não paga. Você vai pagar o imposto do Canadá quando você fizer o seu imposto de renda, né? Vamos supor, tem pessoas aqui que investem no Brasil, né? Fala, por exemplo, eu tô aqui, depois eu sou um certo... Eu mesmo pensei em um momento até, em vez de comprar uma outra casa, eu pensei em comprar um imóvel no Brasil, colocar para alugar. Então, você tá pago o seu imposto aqui, no seu imposto de renda aqui, você pode colocar ele, investir em onde quer que seja, no Brasil ou outros lugares. Perfeito. Só que se ele gerar renda, aí você vai ter que informar essa renda aqui no Canadá e pagar imposto aqui no Canadá. Certo, então só paga imposto aqui. Eu não pago... Tá, perfeito. Imposto de renda, tá? Como funciona a cobrança dos impostos sobre salário, moradia e alimentação? Você já chegou a falar sobre isso? Um pouco. Sobre o salário, ele é parecido com o Brasil. Ele é retido na fonte. Então, teoricamente, se você tiver uma renda padrão, né? Porque aqui o salário é sempre por ano, né? Então, se você ganha 60 mil dólares por ano, eles fazem a retenção no seu paycheck, né? Que é o seu lerite, já do que seria o seu imposto de renda no final do ano. E aí, como no Brasil, quando você faz a sua declaração, né, o tax return, aí vai ter um ajuste. Ou se a sua renda foi linear, né, foi essa renda, não teve mais nada, você provavelmente ou não vai ter nada a pagar a mais, ou você vai receber um reembolso, igual no Brasil. Se você depende da sua situação, se você teve despesas médicas, se você teve, por exemplo, e despesas médicas é interessante aqui, que você vai fazer uma massagem, uma fisioterapia, tudo isso é despesa médica, então isso tudo pode gerar crédito para você receber imposto de renda de volta. Tá? Despesa com os filhos, então você põe a sua criança na daycare, né, na creche, você paga a sua creche e isso gera crédito para você pegar imposto de renda de volta. Então várias coisas, o crédito de tuition, tudo que você gastar de tuition, você vai receber, tudo que você gastar de college, essas coisas você vai receber 18% de volta. Então se você gastar 10 mil dólares por ano estudando, você vai receber 1.800 de volta. Então você não gastou 10 mil, você só vai esperar o imposto de renda para receber de volta. Mas tem várias coisas que podem ser deduzidas e geram retorno de imposto. Meu marido vai comigo, ele poderia ser meu dependente inicialmente? Então, para enfermar isso aí eu respondo, sim, ele vai ser seu dependente, ele vai ganhar a imigração junto com você e ele e seus filhos serão seus dependentes, isso com certeza. E é tudo que você vai colocar ele também como nos seus benefícios. Quer falar alguma coisa, Lucas? Se você tem uma família e o seu, por exemplo, seu partner, seu parceiro ou parceira não tem renda, ele gera crédito para você como sendo um dependente, né? Pode ser o seu parceiro e um filho. Aí você recebe crédito para bater o seu imposto, né? Porque você tem mais membros da família que não tem renda, né? Em relação ao tempo de contribuição do INSS no Brasil, como fazer? Permanece o pagamento ou consegue transferir para o Canadá? Aí o que eu falei anteriormente, você pode se aposentar no Brasil e receber isso no Canadá, ou você pode fazer o processo pelo Canadá usando o tempo de contribuição no Brasil. Tá. Nossa, mas essa parte é tão boa, porque eles sempre tinham essa dúvida. Quanto de porcentagem são as taxas em cima da hora trabalhada? Eita! Aqui o imposto é com base no ano, né? Então, depende da sua renda, você consegue chegar a calcular o da hora, né? Mas vai variar de 15%, que é a primeira alíquota, né? Até 50%, mas quem ganha 50% é quem ganha quase R$1 milhão, vamos dizer assim, né? Por ano, né? Então são salários bem altos. Mas a média de quem ganha, sei lá, 70, 80 mil dólares por ano, você vai estar numa faixa de uns 30% de imposto. Então, em média, que é parecido com o Brasil. Estão perguntando em média, quanto que você falaria para uma pessoa, Lucas, vir para cá? Por exemplo, uma pessoa com uma família de quatro pessoas, tá? E se eles tivessem que ficar aqui no Canadá por 4 ou 6 meses, digamos, sem trabalhar, quanto que você indicaria por pessoa para trazer, para vir para cá e ficar 4 a 6 meses
Não em Vancouver, numa cidade grande, mas mais para o interior. Se for uma cidade mais acessível, eu diria que depende se são crianças que estão em idade escolar, talvez você tenha que pagar a escola, igual acho que você tem que pagar para o Marcelo um período. Por isso que eu falo que a pessoa que vier, porque assim, vou tentar só falar mais ou menos, que a gente tem pouquinho tempo. A pessoa vai ter que vir fazer uma prova prática aqui, em algum momento, quase no final do processo. E como você sabe, o Canadá, infelizmente, não tem mão de obra. Então, o processo está demorando um pouco mais do que estava antes. Então, de repente, a pessoa vai ter que ficar aqui uns 4 ou 6 meses ou não ficar. Vem fazer a prova e voltar. Eu sempre falo para a pessoa, vem, faz a prova, já fica aqui e tenta conseguir um emprego como Healthcare Aid, que tem como fazer isso também. E está precisando bastante. Muito, E que, de repente, que esse 4 ou 6 meses seriam só um mês, a pessoa depois de começar a trabalhar. E aí, quando ela começa a trabalhar, ela muda o visto dela de turista para de work permit, porque o governo daqui está ajudando para isso. E se ela muda, ela consegue trazer o cônjuge e o cônjuge trabalhar, e a criança também vai para a escola privada, pública. Sim. Então, a ideia... Agora, se a pessoa quer trazer já toda a família para cá e não vai trabalhar, eu acho que é um gasto muito grande. Eu acho, porque, por exemplo, eu pagava para a Marcela $1.500 por mês naquela época. Que é a escola privada, né? Porque ela não podia ir para a pública. A gente era... Né? Então, tem que saber com o que você vai fazer. Tem dinheiro sobrando? Vai ficar aqui 4, 6 meses com uma família, 2 crianças, não vai para a escola? Como que vai ser isso? Eu acho complicado. Eu acho que é um ponto de planejamento bom, né? Porque, assim, é caro, mas se você planejar, você pode trazer e decidir, né? Mas eu diria que questão por escola, né? Se você tiver filho, você vai ter que pensar em pelo menos uma média de $1.000 por filho, né? E para a questão de alimentação e o resto, a média do Canadá você vai conseguir alugar um lugar bom por $1.500, $1.500, que caiba uma família de 4, e alimentação e transporte também, eu acho que em torno de $1.500 se você não for ficar saindo, comendo. Né? Fora todo final de semana, fazer churrasco. Quando eu estava no começo do meu plano, claro que teve inflação e tudo, a gente fazia mercado toda semana e gastava $60 por semana, eu e minha esposa, né? Então, claro que montou um pouco mais, mas eu acho que por semana uma família não gastona, né? Você consegue $100, $150 para alimentação, coisas da casa, isso já cobre bem. Certo, perfeito. Nossa, falando de um contador, a gente ganhou tudo. Muito feliz por você estar aqui. E Lucas, ele tem 2 crianças lindas, canadenses, muito inteligentes, totalmente canadenses, né? Óbvio, nasceram aqui. Sim. E com a educação canadense, são muito espertas, são lindas, e ele agora vai lá dar atenção para elas. Tá nevando aí? Of course. Nevou 2 dias atrás, mas aqui é engraçado, viu? Eu tinha uma visão, né, de não ter morado aqui, que aqui nevava constantemente, mas aqui neva, aí neva 1, 2 dias, aí fica um pouco mais escuro, a temperatura baixa mais, mas agora tá um sol lindo lá fora. Tem mais tá sol do que aqui, eu Exatamente, acho. Então acho que neva, mas é tranquilo quando você... Às vezes eu não diria que para vir logo de cara, mas ter a cabeça, como eu falei no começo, ter a mente aberta, porque pode ser um lugar que as coisas facilitam mais, né? E eles precisam, para esse pessoal da área de enfermagem, eles precisam bastante também. Todo lugar no Canadá está precisando de enfermeiras, né? Porque os hospitais, eles estão sempre a espera um pouco maior quando você não está com caso de urgência, porque a mão de obra está precisando de mão de obra. Pois é. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas por que o canadense não faz enfermagem? Gente, tem gente que é aptidão também, não tem porquê. Vai fazer enfermagem só porque o Canadá está precisando de enfermagem. O Canadá está precisando de enfermeiro, de professor, de médico, de tudo. A gente não tem porque a população vai... E também tem um ponto que acho que acontece também com a enfermagem, é que os Estados Unidos, pela proximidade, né, tem muito enfermeiro, médico, que às vezes se forma aqui, fica aqui, e depois não consegue ganhar bem também nos Estados Unidos, vai para lá, né, um mercado meio bem aquecido, né, mas aqui já é muito bom.
E eu sempre falo para eles, quem me acompanha, eu falo, os Estados Unidos vivem me enchendo o saco, me oferecendo mundos e fundos para ir para lá. É porque o Canadá é tão mais seguro, mais tranquilo, né? Mais polite. Eu não quero ficar... Para a família é muito melhor, né? Para criança, não quero sair do Brasil, onde a gente sofria tanto racismo, preconceito, homofobia, para ir para um país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, mas que você vai sofrer isso também. Aqui no Canadá é difícil, eu nunca sofri nada aqui. Para ser meu dependente, precisa ser casado ou união estável serve? União estável serve. Aqui morou, ou você pode ter vindo com união estável já do Brasil, mas se você morar junto com alguém aqui por 12 meses, já é considerado não estável. Por bom e por ruim, né? Teria que fazer imposto de renda aqui até uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é que aqui o imposto de renda, cada um tem o seu, tá? Mesmo com essa questão de dependente, né? No Brasil você faz um imposto de renda e a outra pessoa está dentro do seu imposto de renda. Aqui você tem 2 impostos de renda de qualquer forma, só que as informações elas se comunicam, né? Então se um tem uma renda baixa ou não tem renda, ele acaba entrando no outro como crédito, mas você faz o seu imposto de renda. É importante fazer o imposto de renda se tiver família, principalmente, porque tem vários benefícios que para você acessar, você precisa apresentar seu imposto de renda, mesmo que seja sem renda. Eu já tive muitas pessoas que me procuraram e falaram assim, eu estou querendo aplicar para tal benefício, né? Por exemplo, esse CCB que eu falei, você tem que estar 12 meses no Canadá. 18 meses no Canadá. Só que às vezes a pessoa não fez imposto de renda porque, meu marido estava trabalhando e eu não estava fazendo nada, e aí a pessoa não fez imposto de renda, e aí quando vai fazer a aplicação, vê que precisava fazer. E aí tem que fazer atrasado. Eu já fiz pessoas 2, 3 anos de imposto de renda atrasado, porque a pessoa achou que por não ter renda, ela não precisava. Ela talvez não era obrigada, mas se ela não fizer, depois se for acessar alguma obrigação, algum benefício, ela vai precisar do imposto de renda mesmo zerado. Então tá ótimo, gente. Foi ótimo, foi muito esclarecedor. Seguem o Lucas, gente. Vocês vão estar em excelentes mãos para cuidar da sua vida financeira. Beijo, tchau, tchau. Certo, gente. Tchau.